assistencialismo prevaleceu, por exemplo, na época dos assistentes sociais, conhecem a roda dos expostos, né? Das Santas Casas. As rodas dos expostos, as mães que não podiam criar filhos, punham os bebês numa roda no muro, giravam a roda e do outro lado da roda sempre tinha uma freira que pegava esse bebê para acolher. A freira nem sabia quem era a mãe, né? E a mãe não sabia para quem estava doando o seu filho. Ia para os chamados colégios internos, né? Iam ser criados até os 18 anos. Depois, numa nova fase do nosso país, nós tivemos uma lógica um pouco mais desenvolvimentista, que era movimentos sociais fortalecidos, né, de pressão política. Surgiu a questão dos direitos, né, com mais intensidade. Alguém sabe me dizer o que provocou essa mudança de uma lógica muito mais baseada na benemerência, de uma lógica mais desenvolvimentista? Revolução Industrial? Revolução Industrial também, mas não só. Teve um fato. Os povos para o mercado externo? Sim, mas não foi o preponderante. Declaração dos Direitos Humanos? Também, mas não foi o preponderante no nosso país. Constituição Federal, né? De 1988, nós saímos de um regime militar, né? Onde quem mandava no nosso país são os militares, né? Foram os militares. Passamos aí 30 anos sob o jugo de um regime autoritário, militarista, né? Centralizador. E a Constituição, ela veio inverter essa lógica. Ela diz o seguinte: olha, todo cidadão é sujeito de direitos, né? E deve exercer a sua cidadania. Com isso, existiu uma grande ênfase nas pessoas como responsáveis pelos seus próprios destinos, né? Não mais na figura do Estado forte, mas a sociedade ganhou poderes e uma força para essa Constituição, né? E uma série de direitos foram reconhecidos. Surgiram daí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todos eles foram posteriores à Constituição, né? Então, vocês percebem a abertura política e o número de direitos que foram introduzidos nessa Constituição e incorporados na nossa sociedade, a partir daí. Então, esse modelo prevaleceu até mais ou menos 2000, durante uns 10 anos. E hoje nós temos um novo modelo que é da transformação, emancipação e participação, né? Digamos assim, que aquela ingenuidade típica muitas vezes do movimento, né? De marcha, do combate, né? Das forças políticas, de manifestações públicas, de todo mundo ir para as ruas, né? De manifestar. Esse processo foi amadurecendo e hoje ele é um processo muito mais de articulação, de negociação, de parcerias, né? E da relação ganha-ganha, né? Do que de forças de manifestação política. Tanto é que hoje nós fazemos revolução pela internet, né? Ninguém tanto sai às ruas para derrubar governos, né? Ou para fazer manifestações. A força muitas vezes está nas próprias redes sociais, né? Nas próprias, nos Facebooks. Não tem uma liderança como se tinha na época da Constituinte, né? Movimentos de marcha até Brasília para fazer pressão, os caras pintadas na época do Collor, né? Isso
espaço a um processo de amadurecimento pessoal